A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aí do YouTube, no meu canal. Amém. Que Deus abençoe a todos. Quem vos fala é o pastor Johnny Libonati. Amém. Que Deus venha lhe conceder a paz, a graça. Que Deus venha salvar, que Deus venha libertar, que Deus venha adentrar, que Cristo venha adentrar o teu lar, prosperar a tua vida, amém? Poderosamente, amém? Graças a Deus, irmãos, mais uma live, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Irmãos, eu tenho observado, observado, que muito tem sido os levantes, né, contra aqueles que perseveram. É claro que é a minoria, poucos são aqueles que ainda permanecem na doutrina, são aqueles que permanecem na sã doutrina, né? São poucos que permanecem cumprindo aquilo que foi designado por Cristo. E Paulo mesmo disse que todos aqueles que realmente querem seguir a Cristo de todo o seu coração, todos aqueles que piamente querem servir a Deus, ao Senhor, cumprindo a sã doutrina, padecerão perseguições, irmão. Sofrerão perseguições, levantes, por parte daqueles que não querem seguir. Porque o que antigamente era errado, era pecado, para muitos hoje não é. Não é mais pecado. O que há 10, 15, 20 anos atrás, irmão, era pecado, hoje, no ano em que vivemos, não é mais pecado. Quem concorda comigo? São poucos, irmãos. São a minoria que ainda seguem a risca, seguem a sã doutrina do Senhor. E eu tenho visto como eu falei com os irmãos aí, em vídeos anteriores, eu fui criado na doutrina. Fui criado dentro da IPDA, dentro da igreja Pentecostal Deus e Amor. E presenciava, irmãos, hoje não presencio mais, devido ao pecado que está instalado dentro da igreja, né? O pecado que tomou conta da igreja, o mundanismo, o modernismo dentro da igreja. Então, hoje está difícil de se ver poder de Deus, unção, né? Pessoas sendo libertas, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas de doenças que a medicina desenganou. Então, irmãos, hoje está difícil. Mas outrora, antigamente, né, há 15, 20 anos atrás, né, há 25 anos atrás, você via o poder de Deus sendo manifesto. Por quê? Porque tinha doutrina, irmão.
tinha palavra, tinha doutrina. Então, as pessoas, elas guardavam a palavra do Senhor. Seguiam a sã doutrina como a Bíblia ensina. Então você via o poder de Deus caindo, irmão. Deus derramando o seu poder, a sua glória, a sua unção sobre os vasos, né? E Deus derramava poder, o verdadeiro avivamento. E hoje você entra dentro da IPDA, você não vê mais poder, você não vê mais avivamento, você não vê pessoas sendo curadas, sendo batizadas com o Espírito Santo. Hoje o que você vê é mundanismo. Então, essa diretoria que está aí, principalmente aí, que está sendo manipulada aí pelo Davi Miranda Neto, filho do Lorival, da Débora Miranda, neto da Irene Miranda e do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Esse rapaz, ele está denegrindo, manchando, destruindo, deturpando a palavra de Deus. Está pouco a pouco, ele está formando uma cúpula, né? Ele está formando uma cúpula para poder perseguir aqueles que ainda seguem a doutrina. Ele está chamando muito jovem para o lado dele, pessoas de influência, para perseguir aqueles que ainda guardam a sã doutrina do Senhor. Eu tenho visto vídeos aí no YouTube que estão viralizando, né? Está havendo uma perseguição muito grande, irmão, por parte da diretoria, com muitos pastores aí que não fecham a boca. Eles abrem a boca e falam a verdade. E por falar a verdade, são perseguidos. São excluídos da igreja, do rol, né? Do rol de membros. São excluídos da igreja. São colocados em disciplina. Por quê? Simplesmente pelo fato de falarem a verdade. E não aderir, não concordar, não apoiar o erro. Então por isso que nós estamos vendo aí, irmão, a igreja em decadência. Né? Muitos dizem que mas pastor, a igreja tem que mudar, porque os anos passam, o tempo vai passando e as coisas têm que se modernizar. Não, tá errado, irmão. Jesus nunca mudou, ele continua o mesmo. A palavra de Jesus não pode mudar. A sã doutrina, ela não pode mudar. Quem concorda comigo? Se você concorda, dê um like no vídeo aí, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível nos grupos do WhatsApp. Compartilhe esse vídeo, dá o like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para notificação. Ajude o crescimento dessa obra. Ajude o pastor João Libonati. Então, irmãos, eu cresci dentro dessa igreja. Eu já falei isso em diversos vídeos aí, né, no meu canal. Eu cresci dentro da IPDA. Cresci dentro do ministério, vendo sinais e maravilhas. Era um homem, Davi Miranda era um homem de Deus, um homem que buscava na oração, no jejum, na palavra e seguia a doutrina de Cristo. Muitos aí fora que não conhecem a história da igreja, a fundação, né? Como foi fundada, debaixo de muita lágrima, debaixo de muito sofrimento, debaixo de muita perseguição, debaixo de muito sacrifício, debaixo de muita lágrima, de muita oração, de muito joelho dobrado. As pessoas não conhecem. Aí criticam, falam mal, falam que o Davi Miranda era um herege, que o Davi Miranda era um falso profeta, que Davi Miranda trabalhava, né? Trabalhava a serviço dos demônios, de Beelzebul, do diabo. Fala um monte de asneira, um monte de nojeira, irmão, porque não sabe o que está falando. Você que não concorda comigo, meu filho, você tem esse direito de não concordar comigo. Você tem esse direito de não querer concordar comigo. Mas tem que haver um respeito, irmão. Só que as pessoas hoje não respeitam a opinião das outras. Infelizmente. Você não é obrigado a se inscrever no meu canal, você não é obrigado a fazer nada. Dar like. Só fica no meu canal quem ama a verdade, quem ama a sã doutrina. Só vai ficar no meu canal quem realmente ama a justiça, ama as almas, ama a palavra de Deus, ama buscar a santidade do corpo, da alma, do espírito. Se você não ama, meu filho, segue o canal aí da apostasia, segue o canal aí da desobediência, tantos canais aí,
né, de falsos profetas, segue esses canais aí. Mas aqui nós vamos ouvir a verdade, irmão. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos fechar a boca. Não podemos cruzar o braço. Então, por parte dessa diretoria que está na IPDA, está havendo, irmão, uma perseguição muito grande. Muito grande. Davi Miranda Neto está perseguindo muitos pastores aí, da antiga, pastores de doutrina, pastores, né, que andam em comunhão com Deus, que buscam a santificação do corpo, da alma e do espírito. E muitos estão até escondidos aí, irmão. Muitos já foram até ameaçados e tudo. Ameaçados de morte, Infelizmente, irmão. Pessoas que hoje choram porque estão sendo perseguidas. Não são mais acolhidas dentro dos seus próprios ministérios. Por quê? Porque está havendo um levante, irmão. Pessoas estão se levantando contra os remanescentes fiéis. Se levantando contra os ungidos de Deus. E Davi Miranda Neto, ele está destruindo, irmão. A igreja está descaracterizada. Aos poucos ele está tirando a doutrina. Aos poucos, Davi Miranda Neto, ele está destruindo a doutrina do Senhor. Está tirando a doutrina do Senhor. Que foi implantada dentro da IPDA. Ele está tirando. Muitas mulheres hoje pintam o cabelo. Muitas mulheres hoje, né, estão pintando as unhas. Coisa que não podia. Era pecado. E continua sendo pecado. Pintando o cabelo. Fazendo maquiagem. Quantas coisas, irmão. Pintando o cabelo, pintando as unhas. Andando de salto alto. Coisa que antigamente, dentro da IPDA, era pecado. Na época do Davi Miranda. Agora, está tudo se modernizando. Porque o diabo está entrando dentro da igreja. Está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça de muitos, irmão. Está manipulando aí, usando os seus adeptos para destruir o ministério. E Satanás sempre detestou a Deus e amor, sempre. Só que agora ele entra dentro da Deus e amor, assiste o culto e vai embora, e não acontece nada. Então nós não podemos nos calar. Eu estou aqui para dizer, irmão, que não é só a Deus e amor, não. São várias igrejas que ainda seguem a doutrina. Como a Assembleia de Deus. É claro que hoje a Assembleia de Deus está banalizada, né? Hoje praticamente não se tem mais doutrina. Mas ainda existe, são poucas, dá para contar nos dedos. Mas ainda existe as igrejas remanescentes. Sobraram ainda, dentre milhares aí que seguiram o caminho da apostasia, ainda sobrou igreja, irmão, que ainda segue o caminho da obediência. Pagam um preço, santifica seu corpo, a sua alma e seu espírito. Guardam a palavra de Deus. E essas pessoas que seguem esses ministérios, irmão, estão seguindo respectivamente os seus ministérios, estão sofrendo perseguição por parte da diretoria, por parte de pastores, por parte da liderança. Por quê? Porque não concordam, querem calar a nossa voz, irmão. Querem calar a nossa voz, a nossa boca. Mas nós somos os verdadeiros João Batista. Somos Jeremias, temos que ser como Isaías. Temos que fazer com que a palavra de Deus venha a prevalecer. A sã doutrina, a verdade. Então, irmão, nós temos que combater com veemência. Eu estou vendo muitos pastores dentro do YouTube, irmão, sofrendo perseguição. Pessoas indo diante de uma câmera, de um celular, de um computador, falando. Diante de um computador, diante de um smartphone. Se declarando, falando, olha, eu estou passando perseguição, afronta. Fui excluído do meu ministério. Simplesmente por pregar a verdade. Combater as falsas doutrinas. Combater as heresias. Combater o engano. Combater a mentira. Por eu seguir a doutrina, eu estou sofrendo até ameaça de morte. Pessoas falando aí, irmão. Levante, irmão. Mas não podemos baixar a guarda. Nós não podemos recuar. Não podemos calar a nossa voz. Fechar a nossa boca. Eles querem passar um zip na nossa boca e nos fechar a nossa boca. Mas eu vou continuar falando aqui, externando o meu repúdio, externando a minha decepção. Vou continuar externando aqui aquilo que eu penso. Cada um tem direito de pensar o que quer, irmão. Amém? Então Deus me chamou para seguir essa doutrina. Ainda que venha até um anjo, disse Paulo, e pregue outro evangelho que não seja esse. Pregado por Cristo, pregado pelos apóstolos, pelos 12, seja considerado anátema.
Então, muitos estão indo por ventos de doutrina, irmão. Chegará o tempo, disse Paulo a Timóteo, que muitos seguirão a falsos mestres, a fábula, mentira, histórias. É o que está acontecendo. E muita gente está dando ouvido aí a esses charlatões aí. A Davi Miranda Neto, né? A esse grupinho que está junto com ele aí, o tal do Regenere. Inclusive, eu vou fazer uma live depois sobre isso. O grupo que ele aderiu aí, o tal do Regenere, que está destruindo a igreja, está descaracterizando o ministério. Então, irmão, só Jesus. Então, nós temos que nos levantar, temos que apoiar aqueles que ainda seguem a doutrina. Amém? Aos poucos, a Deus Amor está se acabando. E eu creio que daqui, se continuar, irmão, desse jeito, do jeito que está indo, a passos largos, eu creio que o negócio vai ficar mais preto, mais feio do que já está. E futuramente a Deus Amor pode até mesmo deixar de existir. Porque o que o diabo quer é isso aí, é destruir completamente o ministério. Acabar. De repente eles vão lá, muda até o nome da igreja, do jeito que o diabo é, irmão, está usando eles, muda até o nome do ministério. Muda tudo, muda o símbolo, o emblema da igreja, muda o nome, muda tudo. É isso que o diabo quer. Ele começa a entrar, ele entra com sapatinho de lã. Quando pensar que não, ele acabou, ele destruiu tudo. Quando pensar que não, ele já está dentro do negócio. Então nós temos que combater, irmão. Se você concorda comigo, compartilha, você que faz parte do meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal, dê o like, ative o sininho para notificação e compartilha com o maior número possível de pessoas, irmão. Amém? Para que esse vídeo venha chegar lá na diretoria, quem sabe? Para Deus nada é impossível. Amém? Então ore pelo pastor Johnny Bonatti, ore pelo meu ministério, ore pela minha família, e eu estarei orando por cada um de vós. Amém? Eu sei que a perseguição está grande, irmão, mas nós vamos vencer. Amém? Em Cristo Jesus. Jesus está voltando e só vai subir, só vai escutar o soar da trombeta os remanescentes fiéis. Aqueles que não se dobraram, não se curvaram diante deste mundo, diante desse sistema mundanizado por Satanás. Amém? Então, vamos combater, vamos falar, abrir a nossa boca para que, como diz lá em Joel, né? Tocai a buzina, incomodai todos os moradores da terra. Goste ou não goste, vamos continuar falando. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, que Deus prospere mais e mais a sua vida. Fiquem todos com Jesus Cristo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha visitar a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família por completo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, gente. Fica na paz de Cristo.